Fala, galerinha do sétimo ano! Nós estamos aqui para continuar o assunto sobre as grandes navegações europeias. E nós vamos trabalhar com dois temas importantes, que é o cotidiano das viagens marítimas e as principais viagens portuguesas do século XV. Nós precisamos entender que no século XIV e XV o conhecimento da geografia da Terra era precária, ou seja, não se tinha a mesma noção da extensão territorial e dos mapas. E as viagens pelo oceano exigia-se coragem, porque as pessoas tinham que enfrentar os seus medos reais e imaginários para efetuar as navegações. Existia uma crença popular e nós vamos ver quais eram elas. Primeiramente, eu tinha a ideia da terra plana, ou seja, que as pessoas, dependendo da extensão territorial, elas poderiam cair num abismo profundo. Mas é claro, que a crendice popular, ela já ficou. Ou será que ainda existem pessoas hoje que acreditam na terra plana? Outra noção popular era a ideia de monstros marinhos, polvos gigantes que poderiam devorar as embarcações, sereias que poderiam encantar os marujos e pedras capazes de atrair os navios e levá-los a naufragar. Obras eram feitas para demonstrar essas crendices populares. E eles ainda tinham a ideia de povos desconhecidos, com homens com rosto no peito, sem cabeça, corpo coberto por pelos, mas essas lendas, aos poucos, com o passar do tempo, elas foram superadas a partir das próprias viagens que eles realizavam. Mas existiam ainda os perigos que eram reais, como a doença do escorbuto, que era a falta da vitamina C, que levava a uma hemorragia na gengiva e até mesmo a perder os dentes. As tempestades levavam a vários naufrágios, ou até mesmo a falta de água, devido eles não saberem a quantidade de tempo que eles iam levar para chegar ao destino, e o próprio armazenamento inadequado levava ao apodrecimento, à deteriorização da água e também dos alimentos, que acabavam ficando impróprios para comer e beber. Ou seja, as viagens marítimas, elas tinham várias dificuldades e problemas. Mas nós precisamos verificar como eram ainda as principais viagens portuguesas do século XV. E nós podemos ver que após a conquista de Celta, os portugueses continuaram seus planos de expansão marítima. Até 1427, eles haviam alcançado as Ilhas da Madeira e o arquipélago dos Açores. Teve início ali a produção do açúcar em engenhos. O grande desafio era atravessar o Cabo Bojador, porque os ventos e os mares acabavam levando os barcos contra as rochas, e teve-se a primeira tentativa fracassada. Apenas em 1437 houve sucesso com Gil Enes, e a vitória acabou estimulando outras viagens. Em 1441 a 1446, os portugueses chegaram à região de Cabo Verde e dos rios Senegal e Gâmbia. Lá havia a escravidão das populações negras, e eles também conseguiram ouro, marfim e pimenta. Conforme os portugueses eles iam avançando, formavam-se as feitorias. Mas o que eram as feitorias? Elas eram locais em que eles armazenavam e estocavam os produtos. Periodicamente, recolhiam o que havia sido armazenado e levava-se à Europa para ser comercializado lá. Mas algo modificou e intensificou as grandes navegações. Foi com a morte de Dom Henrique em 1460. Ele era o principal incentivador das navegações pela costa da África. E com a sua morte, os projetos foram adiados por algum tempo. E 20 anos depois, foi estabelecido um projeto bem maior. Qual era este? Era contornar a África e chegar às Índias.
Mas tinha-se um grande desafio, que era atravessar o Cabo das Tormentas, que ficava no sul do continente. Porque os ventos e as correntes marítimas, eles dificultavam muito o deslocamento. E Bartolomeu Dias foi quem conseguiu essa conquista em 1488. Ele atravessou o cabo e ele então passou a se chamar Cabo da Boa Esperança. Mas o auge das navegações ocorreu em 1498, com um personagem que deve ser bem conhecido de vocês, que é Vasco da Gama. Ele conseguiu contornar a África e ele chegou a Calicitude, na Índia. As Índias trouxeram para Portugal muitos produtos, principalmente as especiarias, que eram possíveis ser revendidas na Europa. Foi ampliado o comércio com o Oriente e o rei Dom Emanuel promoveu uma nova expedição sob o comando de Pedro Álvares Cabral. A missão saiu em 8 de março de 1500. E ela tinha o objetivo de chegar a Calicitude na Índia e ampliar o comércio das especiarias. Mas os historiadores averiguam ainda que existia um outro objetivo, que era conferir a divisão das terras feita no Tratado de Tordesilhas em 1494. Nós vamos abordar detalhadamente o que é o Tratado de Tordesilhas, a divisão de terras entre Portugal e Espanha, na nossa próxima videoaula. Fique ligadinho para verificar o que era o Tratado de Tordesilhas. Mas a frota chegou ao litoral do território brasileiro em 22 de abril de 1500. Lembre-se, o Brasil não foi descoberto, mas ele foi conquistado, ou até mesmo podemos usar, por que não, a expressão invadido, já que os milhões de índios que habitavam a terra, eles foram dominados e não tiveram a sua cultura respeitada. Os historiadores acreditam ainda que os portugueses eles já conheciam a terra, mas ela não havia sido divulgada ainda para não atrapalhar o plano de conquista. A frota de Cabral permanece em Porto Seguro, na Bahia, por 8 dias, num período de reconhecimento das terras. E Pero Vaz de Caminha, ele então redige um documento com 97 páginas, com o linguajar da época, que foi adaptado para os dias de hoje para facilitar a sua compreensão. O que a carta traz? Ela descreve as impressões de Caminha sobre a chegada dos portugueses e o encontro com os índios tupiniquins, a nudez, a troca de produtos e tudo o que ali havia feito. Victor Meirelles, na sua obra Primeira Missa, de 1860, ele descreve esse processo. A obra ela encontra-se em exposição no Museu Nacional das Belas Artes, no Rio de Janeiro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima! Nós vamos continuar abordando sobre as grandes navegações europeias. Tchauzinho, galera!